A partir de agora, estaremos apresentando o quadro Desmascarando as Falsas Doutrinas, com o pastor Eduardo Santos. O primeiro tema é sobre Via Sacra. Glória a Deus, irmãos ouvintes, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, quem vos cumprimenta sou eu, pastor Eduardo Santos, pastor e fundador da Igreja Revelada, da Igreja da Última Hora, Igreja Pentecostal do Filho de Deus. Mais uma vez, vamos apresentar nosso quadro, Desmascarando a Falsa Doutrina. Já que hoje é sexta-feira, para os católicos Semana Santa, para os mais fanáticos foi um mês da Quaresma. E hoje, sexta-feira, para os católicos, sexta-feira da Paixão, é um costume católico. Por que eu estou desmascarando essa falsa doutrina? Eles lá fazem o que querem. Porém, os cristãos não podem comemorar esse tal dia. O que é uma via sacra? É um teatro que eles fingem ser Jesus, o carrasco, enfim, todos os personagens bíblicos estão ali. Eles fazem um tipo de ensinação com Jesus barbudo, que não é o nosso. Um Jesus que todo ano está na cruz, que não é o nosso. Porque o nosso Jesus já desceu da cruz do Calvário e ressuscitou. Então, irmãos, por que eu estou desmascarando essa falsa doutrina? É porque tem muito crente comemorando e assistindo esse teatro, essa encenação. Então eu quero chamar a atenção dos pastores, dos irmãos que se dizem crentes, que estão comemorando aí a sexta-feira da Paixão, assistindo esse teatro aí que não é para os crentes. Nosso Jesus já ressuscitou, ele subiu ao céu e lá está. Então esse Jesus que eles crucificam, esse barbudo aí, não é o nosso Jesus não. Aliás, a Bíblia diz que o nosso Jesus era nazareno, e os nazarenos têm o costume de ter a barba feita e o cabelo raspadinho. Então, eu quero chamar a atenção, desmascarando essa falsa doutrina, dizendo para os irmãos e as irmãs não comemorar essa sexta-feira da Paixão, não fazer parte desse teatro, nem assistir essa coisa toda aí, que não é nosso Jesus. Isso é uma idolatria. Os idólatras não herdarão o reino de Deus. Segundo tema, sobre carne vermelha. Mais uma coisa eu quero chamar a atenção para esses dias que as pessoas não comem carne vermelha. Isso é um absurdo. Não podemos proibir os manjares que Deus criou, a não ser que você esteja em jejum total. Então não é pecado também você comer carne vermelha nessa mesma data. Então tá desmascarado essa falsa doutrina da Semana Santa, da Sexta-feira da Paixão, que não tem nada a ver com o cristianismo, não tem nada a ver com a Bíblia. Amém? Tá desmascarado. Terceiro tema, sobre padrinhos. Vamos falar de outra coisa também, já que estamos na mesma linha, desmascarando a falsa doutrina desses costumes pagãos. Vamos falar sobre o costume da madrinha e do padrinho, né? É um costume também católico que não pode ser aplicado ao pessoal aí que serve a Deus de verdade e segue a sã doutrina. Então preste atenção, quando você vai casar, o costume deles lá é que praticamente a pessoa que é a testemunha é o padrinho, a madrinha, você tem que tomar a bênção. Então isso é lá. Aqui na Igreja de Cristo não faremos tal coisa. Então não existe padrinho nem madrinha. Como é que se chama, pastor? Se chama testemunha. Fulano foi testemunha do meu casamento. A irmã foi testemunha do meu casamento. Então não existe madrinha, não existe padrinho, não existe essa coisa toda. Então eu quero chamar a atenção de todos vocês para esse costume aí, ó. Vamos desmascarar essa falsa doutrina. Vamos parar com esse negócio. Irmãos falar, irmão crente dizendo, é minha madrinha de casamento. E coisa feia. Isso não se aplica ao cristianismo genuíno e está desmascarado também essa falsa doutrina. Então quero que você, meu irmão, que você, minha irmã, preste atenção. Falamos aí sobre a via sacra, falamos aí sobre não comer carne vermelha e toda essa coisa toda. Então isso não se aplica a nós os cristãos, estão trazendo essa coisa toda para dentro da igreja. É uma coisa muito feia, uma coisa que não se aplica. Não tem nem palavras para falar para vocês, mas essas duas coisas está desmascarado essa falsa doutrina.
Quarto tema, sobre o uso do véu. O último item é um pouquinho diferente dos dois primeiros assuntos, mas eu acredito ser bom abordar esse tema. É aquela questão da pessoa usar véu. Olha, irmãos, o véu, a minha Bíblia diz, a sua Bíblia diz que o véu é o cabelo. Então não tem necessidade da pessoa usar véu na cabeça. Houve aí umas certas irmãs no suposto arrebatamento que dizem que tinha que usar véu. E eu disse para elas, né, na época, que isso aí não tinha como ser assim, uma coisa real, porque a Bíblia diz que o véu, o cabelo é dado no lugar de véu. Então eu quero chamar a atenção dos irmãos, das irmãs que estão usando véu, as irmãs que estão usando véu, os irmãos que apoiam isso aí. A Bíblia diz que o véu é o cabelo, e o cabelo não deve ser cortado. Se cortar, se arrependa. O que aconteceu com essas irmãs com esse arrebatamento? Vocês sabem, não preciso nem dizer. E o que aconteceu lá? Então eu não posso introduzir uma doutrina antibíblica na minha igreja. Eu tenho que introduzir uma doutrina bíblica real. Porque o arrebatamento, a revelação da doutrina, tem que estar dentro do evangelho, dentro da Bíblia. Então eu quero desmascarar essa falsa doutrina que a pessoa, a mulher, tem que usar um véu na cabeça. Não tem que usar véu nenhum. O véu é o cabelo. Na Bíblia diz também, quando converterem, retirar o vosso véu. E vários versículos bíblicos falando isso aí. Então, não existe isso aí. A mulher não precisa usar véu na cabeça. Isso aí é antibíblico. Isso aí é uma doutrina que não é de Deus. E eu, pastor Eduardo Santos, estou desmascarando essa falsa doutrina e eu proíbo os membros da Igreja Pentecostal do Filho de Deus, aliás, as membras, de fazer tal ato. E se isso ocorrer, os pastores são obrigados a chamar elas e cortar a ceia e pôr no banco, porque o véu é o cabelo. Então preste atenção, irmãs, tem eu como homem de Deus, irmãos, olha aí, não tem esse negócio de usar véu não. E eu avisei as tais desse assunto e olha o que deu lá. A fogo de palha já se apagou, ficou só a cinza. Então eu vim de uma igreja, e essa igreja que nós viemos nunca teve esse tal costume no grande homem de Deus, que já se foi, e eu tenho ele como exemplo. E na minha narrativa, para falar com essas tais irmãs, foi dessa forma. Eu disse, Daniel Verig, o Nabig, nosso irmão Davi Miranda, estava tudo errado. Então quer dizer que eles pecaram e não exigiu o véu das mulheres. Não tiveram uma explicação plausível, e eu digo para vocês que essa doutrina de usar o pano na cabeça, o véu na cabeça, é uma doutrina que não vem de Deus, e eu, pastor Eduardo Santos, também estou desmascarando essa falsa doutrina. Muito obrigado, até o próximo quadro, Desmascarando a Falsa Doutrina. Eu sou o pastor Eduardo Santos, pastor e fundador da Igreja Revelada, da Igreja da Última Hora, Igreja Pentecostal do Filho de Deus. Você acabou de ouvir o quadro Desmascarando as Falsas Doutrinas, com o pastor Eduardo Santos. Na próxima semana estaremos de volta.